Olá, hoje nós vamos falar sobre a Lei Complementar número 173, de 27 de maio de 2020. Essa lei que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, a SARS-CoV-2, Covid-19, altera a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Exatamente. A Lei 101, a número 101, de 4 de maio de 2000, é essa aqui. A Lei de Responsabilidade Fiscal. É isso mesmo, aquela lei que estabelece o equilíbrio entre despesas e receitas. Altera alguns artigos desta lei complementar. Nós temos aqui algumas considerações sobre a Lei Complementar número 173, especialmente referente ao cancelamento temporariamente de concurso público. Vamos dar uma olhada no que diz a lei. Antes de a gente entender sobre esse processo, sobre essa etapa, sobre o artigo 8º, que inclusive prevê a suspensão de concursos, nós temos que entender, olha aqui, o artigo 1º, ele é bem claro, e diz o seguinte, que fica instituído nos termos do artigo 65 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Exclusivamente para o exercício financeiro de 2020, exclusivamente somente para esse ano de 2020. O Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2, Covid-19. Lá, gente, nós temos lá no parágrafo 1º, no item 3, entrega de recursos da União na forma de auxílio financeiro aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios no exercício de 2020 e em ações de enfrentamento ao coronavírus SARS-CoV-2, Covid-19. Nós entendemos que a União, em acordo com o Congresso Nacional, vai entregar aí no seu artigo 5º da própria lei, da Lei Complementar 173, a União vai entregar na forma de auxílio financeiro aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios 4 parcelas mensais iguais no exercício de 2020, no valor de 60 bilhões de reais para aplicação pelos poderes executivos locais em ações de enfrentamento à Covid-19 e para mitigação de seus efeitos financeiros da seguinte forma. Nós temos o primeiro item aí, são 10 bilhões apenas para ações de saúde e assistência social. E o restante de 50 bilhões serão aplicados de outras formas especificadas aqui na lei. O artigo 8º é o artigo que chama mais atenção da lei, que ele diz assim: na hipótese que trata o artigo 65 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021. E aí, nós temos lá no item 5º a realização do concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso 4º. E lá no inciso 4º, ele diz assim: admitir ou contratar pessoal de qualquer título, ressalvadas as disposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa, as reposições decorrentes de vacâncias e cargos efetivos ou vitalícios, as contratações temporárias e que trata o inciso 9º do caput do artigo 37 da Constituição Federal, as contratações de temporários para prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formação de militares, né? Então, deu para entender que a realização de concurso público, a suspensa, salva algumas exceções, né? Por exemplo, se a gente tiver que preencher um quadro que houve óbito, né, o funcionário foi a óbito, aposentadorias, né, e outras situações, nós temos que preencher sim. Então, a realização de concurso público, por enquanto, ela está suspensa, salvo algumas exceções. Lembrando que só o estado de São Paulo vai receber um repasse de 6 bilhões, 616 milhões e 311, quase 312 mil reais, né, para o enfrentamento do Covid. Dá uma olhada lá
na Lei Complementar 173, de 27 de maio de 20. Acompanha também com a Lei Complementar número 101, que é a famosa Lei de Responsabilidade Fiscal. Também nós temos alguns apontamentos, alguns questionamentos a respeito da aplicabilidade da Lei Complementar 173 de 2000, a partir do dia 27 de maio de 20. E ela também está lá no site do Planalto, né, no Ministério da Economia. Nós temos aí uma nota técnica SEI número 20.581 de 2020 do Ministério da Economia, que também trata de orientar a todos, a sociedade, os juristas, né? Mesmo assim, esses questionamentos a respeito da lei identificou alguns dispositivos cuja aplicabilidade carece de orientação jurídica. Então, uma lei complementar bastante recente e que necessita de mais orientação jurídica. Então é isso. Temporariamente os concursos estão suspensos, mas salvo algumas exceções que a gente comentou lá. Bom, concurseiros, continuem estudando, não parem nunca. Conhecimento nunca é demais. Até mais.